O ar da pequena loja de artesanato de Luiz parecia mais pesado a cada dia que passava, impregnado não apenas pelo cheiro doce da madeira e da cerâmica, mas também pela poeira do desespero. Luiz, um homem de meia idade, com os cabelos grisalhos salpicados nas têmporas e um olhar que já conhecera o brilho da prosperidade, agora sentia o peso do mundo sobre os ombros curvados. Sua loja, uma herança de família, um santuário de memórias e tradições, estava à beira de um precipício financeiro, ameaçando engoli-lo por inteiro. A crise não surgira do nada, como um raio em céu azul. Fora uma tempestade perfeita, gestada por uma sequência de ventos adversos. Decisões financeiras equivocadas, tomadas em momentos de otimismo imprudente, haviam erodido as fundações. Em seguida, veio a traição, fria e calculista, de um sócio que Luiz considerava amigo, drenando o que restava das reservas. E como se não bastasse, a doença de sua mãe, que exigiu tratamentos caros e ininterruptos, consumindo cada centavo que ele ainda possuía. Luiz se via encurralado, um capitão cujo navio afundava lentamente, sem velas ou remos para guiá-lo. A vergonha era um manto sufocante. Luiz, que sempre fora o pilar da família, sentia-se um completo fracasso. Como poderia ter deixado a loja, o legado de seus antepassados, chegar a tal ponto? A pressão para mantê-la viva, para preservar a memória de seu pai e avô, era um fardo que o consumia dia e noite. As noites eram curtas, povoadas por pesadelos de números em vermelho e prateleiras vazias. Em casa, a tensão era palpável, embora tentassem escondê-la da pequena Sofia. Sua esposa, Ana, uma mulher de fibra e otimismo inabalável, esforçava-se para manter a esperança. Seus olhos, contudo, revelavam a profunda preocupação que tentava disfarçar com sorrisos forçados e palavras de encorajamento. Sofia, com seus 6 anos e olhos curiosos, era a única que ainda o via como um herói invencível, alheia à gravidade da situação. Para ela, o pai era um mágico que criava mundos de madeira e argila, e a loja, um reino encantado. O ponto de ruptura veio em uma tarde cinzenta. Um envelope com o carimbo do tribunal, uma notificação de despejo iminente, selou o destino. A recusa final do empréstimo bancário que ele esperava como um náufrago espera um bote salva-vidas foi a gota d'água. Luiz sentiu o chão sumir sob seus pés e um grito mudo rasgou sua garganta. Ele havia atingido seu limite emocional. Desesperado, sem saber mais a quem recorrer, Luiz se viu voltando para as raízes de sua infância. A memória de sua avó, sentada na varanda, contando histórias de orixás e encantamentos, assaltou sua mente. Ela sempre falava de Oxóssi, o orixá da caça e da fartura, o grande caçador que trazia o sustento e abria os caminhos. Em um canto esquecido da loja, entre pilhas de artesanato empoeirado, Luiz se ajoelhou. Com a voz embargada e lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pela angústia, ele fez uma prece sincera, quase um lamento, a Oxóssi. Pediu por um sinal, uma direção, qualquer coisa que pudesse guiá-lo para fora daquele abismo. Sentia-se ridículo, um homem adulto implorando a uma divindade ancestral. Mas a esperança, mesmo que minúscula, era a última a morrer. Apenas alguns minutos depois, quando se levantava, enxugando as lágrimas, um pequeno evento inesperado aconteceu. Uma pena de pássaro exótica, de um azul vibrante e um brilho metálico, repousava no chão de madeira, bem aos seus pés. De onde viera? Não havia janelas abertas, e nenhum pássaro jamais entrara na loja. Quase simultaneamente, a porta tilintou, e um cliente, um senhor de semblante calmo e olhar perspicaz, entrou. Ele se dirigiu diretamente a uma prateleira esquecida, apontando para uma miniatura de arco e flecha de madeira, um item que nunca vendera. "Quanto por este?" perguntou ele com uma voz suave. Luiz não sabia se era um sinal de Oxóssi ou apenas uma coincidência cruel, zombando de sua fé recém-despertada. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Luiz, com a pena azul vibrante ainda em sua mão e o som da pergunta do cliente ecoando em seus ouvidos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não podia ser mera coincidência. Aquele pequeno evento, aparentemente insignificante, era o sinal. Oxóssi havia respondido. Ele vendeu o arco e flecha de madeira ao senhor, que partiu com um sorriso enigmático e então mergulhou em sua pesquisa. No velho computador da loja, entre notas fiscais atrasadas e orçamentos, Luiz começou a desvendar os mistérios da cultura iorubá e as lendas de Oxóssi. Cada leitura, cada imagem de florestas exuberantes e caçadores míticos acendia uma fagulha de esperança em seu peito. Ele precisava entender a mensagem, decifrar o caminho que o orixá lhe apontava. Sua busca, contudo, não foi bem recebida por todos. Ana, embora tentasse ser compreensiva, expressava seu ceticismo com olhares preocupados e perguntas sobre soluções práticas. Amigos e familiares, ao saberem de sua nova obsessão, sugeriam que ele procurasse um bom contador, um advogado,
ou até mesmo um psicólogo, desdenhando sutilmente de sua busca espiritual como uma fuga da realidade. Oxóssi não vai pagar suas contas, Luiz, diziam, com a melhor das intenções, mas com um tom que o fazia sentir-se ainda mais isolado. A resistência era interna e externa, uma batalha constante entre a fé que nascia e a lógica que o puxava de volta ao abismo. No entanto, Luiz persistiu. Em uma noite de intensa pesquisa, uma descoberta brilhou na tela. Um antigo festival de artesanato, realizado anualmente em uma reserva florestal remota, dedicado aos orixás da natureza. O festival era pouco divulgado, quase um segredo entre os iniciados, e sua próxima edição estava marcada para daqui a 2 meses. O tema daquele ano? A Arte do Caçador, homenagem a Oxóssi. Aquela era a sua chance, a última cartada para sua loja e sua sanidade. Para participar, porém, ele precisaria de algo único, algo que realmente representasse o espírito de Oxóssi. A chave, ele sentiu, estava em uma técnica artesanal esquecida, mencionada em um obscuro artigo sobre a confecção de arcos e flechas cerimoniais. A técnica exigia um tipo específico de madeira, de uma árvore rara, que crescia apenas em certas regiões da floresta. Desesperado, Luiz buscou por quem pudesse guiá-lo. Foi então que, por indicação de um antigo fornecedor, encontrou-se com o mestre Josué, um velho artesão de mãos calejadas e olhos penetrantes, que vivia isolado em um sítio nos arredores da cidade. Josué era um guardião das tradições, conhecido por sua sabedoria e seu temperamento exigente. O mentor o recebeu com desconfiança, observando Luiz com um escrutínio que parecia penetrar sua alma. Ele não ofereceu ajuda prontamente, mas sim uma série de desafios. Josué submeteu Luiz a testes, não apenas de habilidade com a madeira, mas de paciência, de resiliência e, acima de tudo, de fé. Ele o fez passar dias na floresta, aprendendo a reconhecer a madeira certa, a ouvir o silêncio das árvores, a sentir a energia da natureza. Diante das dificuldades, Luiz foi tentado a desistir inúmeras vezes. As dívidas aumentavam, as ligações dos credores se tornavam mais frequentes e a saúde de sua mãe, que parecia ter uma melhora momentânea, voltou a piorar, exigindo novos exames e medicamentos. A loja parecia cada vez mais condenada, um fantasma do que um dia fora. Será que Oxóssi realmente me ouviu? Ele se perguntava em momentos de angústia profunda, enquanto suas mãos doíam de tanto manusear ferramentas e sua mente girava em um turbilhão de incertezas. A fé que havia brotado começava a murchar sob o peso da realidade. Mas Josué, com sua sabedoria silenciosa, o mantinha firme. Em uma tarde, enquanto Luiz esculpia um pequeno pedaço de madeira sob a orientação do mestre, concentrado em cada fibra, em cada curva, ele teve uma epifania. Não era sobre um milagre mágico, uma solução instantânea. A ajuda de Oxóssi não viria de forma sobrenatural, mas através de sua própria força, sua perseverança e sua conexão renovada com a natureza e com o trabalho de suas mãos. A fé não era uma muleta, mas um motor. Ele percebeu que precisava ser o caçador de sua própria sorte, o artesão de seu próprio destino. Com a orientação de Josué e a inspiração de sua fé renovada, Luiz começou a criar uma peça de artesanato única. Não seria apenas um arco e flecha, mas uma representação de sua jornada, de sua prece a Oxóssi. Ele utilizou a madeira rara que Josué o ajudara a encontrar e aplicou a técnica esquecida, infundindo em cada detalhe a esperança, a resiliência e a gratidão. A peça era mais do que um objeto, era a materialização de sua alma, um testemunho silencioso de sua batalha e de sua crença inabalável. Era a sua obra-prima, a sua última e mais poderosa oração. A peça estava pronta. Luiz a embrulhou com o cuidado de quem protege um tesouro, o coração batendo forte no peito. A viagem até o festival, nas profundezas da floresta, foi longa e cansativa, mas ele sentia uma energia diferente. Não era mais o homem desesperado de antes, mas alguém que havia encontrado um propósito, uma conexão. Ao chegar ao local, a atmosfera vibrante do festival o envolveu. Barracas coloridas, o cheiro de incenso e de terra molhada, o som de tambores distantes e a algazarra de outros artesãos que exibiam com orgulho suas criações. Luiz, exausto, mas determinado, sabia que aquela era sua última cartada. Ele montou sua pequena bancada, colocando a peça cuidadosamente no centro. Ao seu lado, outros artesãos talentosos exibiam trabalhos de tirar o fôlego, intrincados em detalhes e ricos em cultura. A concorrência era feroz e a pressão imensa. Jurados de semblante sério, conhecedores profundos da arte e da tradição, circulavam entre as bancadas, avaliando cada obra com um olhar crítico. Luiz observava-os, sentindo a ansiedade apertar o estômago, mas também uma calma inesperada, fruto de sua jornada. Finalmente chegou o momento da verdade.
Os jurados pararam diante de sua bancada. Luís sentiu o suor escorrer pela testa enquanto apresentava sua peça. Ele não apenas descreveu a madeira, a técnica ou a inspiração. Ele narrou a história por trás dela, a jornada que o levou até ali, a fé que o guiou. Falou sobre a pena azul, sobre a busca pelo mentor, sobre as noites de dúvida e a epifania sob a orientação de Josué. A peça era um arco e flecha de proporções cerimoniais, adornado com entalhes que contavam a história de sua luta e redenção. Cada detalhe, cada linha, parecia vibrar com a energia de sua alma. Houve um silêncio tenso. Os jurados examinaram a peça de todos os ângulos, seus olhos percorrendo os entalhes, as texturas, a perfeição da forma. O público que se aglomerava ao redor parecia prender a respiração. A beleza e a profundidade da história por trás daquela obra de arte tocaram não apenas os jurados, mas também os corações de todos os presentes. Não era apenas artesanato, era uma narrativa viva, um testemunho de fé e perseverança. A virada do jogo foi espetacular. A peça de Luís não só venceu o prêmio principal do festival, mas, em meio aos aplausos e à comoção, um homem de terno elegante, que se apresentara como um renomado colecionador de arte tribal, aproximou-se. Seus olhos brilhavam de admiração. Ele fez uma oferta irrecusável pela peça, muito além do que Luís sequer ousara sonhar. O dinheiro do prêmio e da venda, juntos, era mais do que suficiente. Uma onda de alívio e gratidão o invadiu, quase o derrubando. As lágrimas que agora escorriam eram de pura felicidade. Com os recursos inesperados, Luís pôde finalmente quitar todas as suas dívidas. A notificação de despejo foi rasgada. Os credores, satisfeitos. Mais importante, ele conseguiu providenciar o melhor tratamento para sua mãe, que, com o cuidado adequado e a tranquilidade de ver o filho prosperar, começou a apresentar uma melhora significativa. O peso que carregava nos ombros por tantos meses, anos, finalmente se dissipou. A relação com Ana se fortaleceu como nunca. O ceticismo dela se transformou em admiração e respeito. Ela compreendeu a profundidade da jornada de Luís e a força da fé que o guiou. Os olhares preocupados foram substituídos por sorrisos e abraços, cheios de carinho e orgulho. Sofia, sua filha, continuava a vê-lo como um herói, mas agora um herói real, que havia superado adversidades inimagináveis e vencido. A família estava unida, mais forte e mais feliz do que nunca. A loja de Luís não apenas sobreviveu, mas prosperou, tornando-se um verdadeiro centro de artesanato e cultura. As pessoas vinham de longe para ver as peças de Luís, inspiradas por sua história. Ele se tornou um exemplo na comunidade, um testemunho vivo de que a fé, a perseverança e a conexão com as raízes podem transformar o destino. A loja, antes um fardo, era agora um farol de esperança, um lugar onde a arte e a espiritualidade se encontravam. Em um momento de introspecção, sentado em sua loja renovada, Luís segurava a pena azul que havia encontrado no início de sua jornada. Ele fez uma prece silenciosa de gratidão a Oxóssi, compreendendo que a verdadeira bênção não fora um milagre mágico, mas a força que encontrou dentro de si, a coragem de lutar, de aprender e de acreditar. Ele passou a ensinar suas filhas e a todos que o procuravam sobre a importância da fé, da perseverança e da conexão com as próprias raízes. O futuro da loja e de sua família estava assegurado, com um novo propósito e um significado profundo, um legado renovado, construído sobre a rocha da fé e da resiliência.